Olá pessoal, estamos aqui mais uma vez para fazer nosso trabalho de reflexão, buscando lá na nossa espiritualidade, buscando parar um pouquinho essa correria do dia a dia e poder olhar um pouquinho para dentro para trabalhar justamente a nossa reforma íntima. E o tema de hoje que eu vou trazer para essa reflexão é justamente sobre tolerância, compreensão, paciência e entendimento do próximo. O que me serve muito bem, essa reflexão, e com certeza serve a muitos de nós, ainda mais nesse momento de pandemia, em que as nossas emoções estão mais à flor da pele, em que as nossas relações também estão passando por esses momentos de, enfim, de conflitos, de mudanças, e que estão mexendo justamente conosco. Então, que essa reflexão possa nos auxiliar nesse momento que não está sendo muito fácil, mas que é um momento para a nossa construção, justamente para a nossa transformação, para a nossa melhora, buscando a nossa reforma íntima. Então, eu vou me valer, para iniciar essa reflexão, deste livro aqui, Jesus no Lar, psicografado por Chico Xavier, e que é justamente um conjunto de contos sobre Jesus no lar de Pedro, onde ele trazia alguns ensinamentos para os apóstolos e todos aqueles que o seguiam. E lá no texto número 35, com o título A Necessidade de Entendimento, é nos colocado assim. Um dos companheiros trazia ao culto evangélico enorme expressão de abatimento. Ante as indagações fraternas do Senhor, esclareceu que fora rudemente tratado na via pública. Vários devedores, por ele convidados a pagamento, responderam com ingratidão e grosseria. Não se internou o Cristo por meio de consolação individual, mas exortando evidentemente todos os companheiros, narrou benevolente. Um grande explicador dos textos de Jó, possuía singulares disposições para o serviço da compreensão e da bondade, e talvez por isso organizou uma escola em que pontificava com indiscutível sabedoria. Amparando, certa ocasião, um aprendiz irrequieto, que frequentes vezes se lamuriava de maus tratos que recebia na praça pública, saiu pacientemente em companhia do discípulo, pelas ruas de Jerusalém, implorando esmola para determinados serviços do templo. A maioria dos transeuntes dava ou negava, com indiferença, mas numa esquina movimentada, um homem vigoroso respondeu-lhes a rogativa com aspereza e zombaria. O mestre tomou o aprendiz pela mão e ambos o seguiram, cuidadosos. Não andaram muito tempo e viram-no cair ao solo, ralando de dor violenta, provocando o socorro geral. Verificaram em breve que o irmão irritado sofria de cólicas mortais. Demandaram adiante, quando foram defrontados por um cavalheiro que nem se dignou responder-lhes a súplica, endereçando-lhes tão somente um olhar rancoroso e duro. Orientador e tutelado acompanharam-lhe os passos, e quando a estranha personagem alcançou o domicílio que lhe era próprio, repararam que compacto grupo de pessoas chorosas o aguardava. Grupo esse ao qual se uniu em copioso pranto. Informando-se os dois de que o infeliz retinha no lar uma filha morta. Prosseguiram esmolando na via pública e, a estreito passo, receberam fortes palavrões de um rapaz a quem se haviam dirigido. Retraíram-se ambos em expectativa, verificando depois de meia hora de observação que o mísero não passava de um louco. Em seguida, ouviram atrevidas frases de um velho que lhes prometia prisão e pedradas, mas decorridas algumas horas, souberam que o infortunado era simplesmente um negociante falido,
que se convertera de senhor em escravo, em razão de débitos enormes. Como o dia declinasse, o respeitável instrutor convocou o discípulo ao regresso e ponderou: guardaste a lição? Aceita a necessidade do entendimento por sagrado imperativo da vida. Nunca mais se queixes daqueles que exibem expressões de revolta ou desprezo nas ruas. O primeiro que nos surgiu à frente era enfermo vulgar. O segundo guardava a morte em sua casa. O terceiro padecia de loucura. E o quarto experimentava a falência. Na maioria dos casos, quem nos recebe de mau humor permanece em estrada muito mais escura e mais espinhosa que a nossa. E completando o ensinamento, terminou o Senhor Jesus diante dos companheiros espantados. Quando encontramos os portadores da aflição, tenhamos piedade e auxiliemo-los na reconquista da paz íntima. O touro mantém os chifres por não haver atingido ainda o dom das asas. Reclamamos comumente contra a ovelha que nos perturba o repouso, balindo, atormentada. Todavia, raramente nos lembramos de que o pobre animal vai seguindo, sob laço pesado, o caminho do matadouro. Olha só, que ensinamento que Jesus trazia para os seus discípulos, né, para os seus seguidores, e que nos servem para hoje, né? O que temos que sempre pensar é que toda vez que alguém vem com aspereza, vem com uma resposta que não é a mesma que a gente está levando de carinho, de afeto, ou alguém que nos responde de uma maneira desproporcional àquilo que a gente está colocando, é que alguma coisa está acontecendo com essa pessoa, né? E isso pode acontecer com a gente também. E aí, o que fazer nesse momento? Claro, se alguém vem e nos faz algo de ruim, a gente não deve aceitar a coisa ruim. Se alguém nos vem com grosseria, com estupidez, ou mesmo com violência, é óbvio que a gente não tem que baixar a cabeça e simplesmente aceitar essas coisas negativas e ruins. Mas a primeira coisa que nós temos que fazer é não responder na mesma energia, porque senão a gente só vai aumentar essa energia ruim. A primeira coisa que a gente tem que fazer é tentar entender por que a pessoa está com essa energia ruim, por que está fazendo essas coisas indevidas, desproporcionais ou que não nos agradam. Então a primeira coisa é justamente não julgar, é justamente tentar compreender qual é a dificuldade que essa pessoa está passando e a partir daí, de repente, a gente vê o que a gente pode fazer. Mas só o fato de a gente não responder na mesma moeda ou com a mesma aspereza já muda a energia. É como Jesus diz, né? Quem vem e lhe bate numa face, ofereça a outra face. Às vezes parece ser algo de alguém bobo, de alguém trouxa, né? Oferecer a segunda face a alguém que bate a primeira, mas o que Jesus quis dizer simbolicamente é justamente não responda com outro tapa, simplesmente tente apaziguar aquele momento e ver a partir daí o que está acontecendo com essa pessoa que vem com essa brutalidade, com essa acidez ou com essa raiva. Claro, não devemos aceitar as coisas ruins, as raivas. Devemos colocar também, olha, esse comportamento não condiz com o que eu estou esperando de ti, ou o que está acontecendo, não estou entendendo por que você está assim comigo, enfim. Primeiramente é apaziguar a situação e, de repente, tentar entender o que a pessoa está sentindo, o que está acontecendo com ela. Isso a gente se depara no dia a dia, né? Com o nosso cônjuge,
esposo, esposa, com os nossos filhos, e eu digo de antemão que nessa quarentena são situações que eu tenho me deparado com muita frequência, eu mesmo, muitas vezes exacerbado, impaciente, necessito da compreensão e da paciência da minha família, mas acredito que parar e perceber que essas pequenas coisas, esses pequenos conflitos podem ser reduzidos, dirimidos e até mesmo, digamos assim, trabalhados de uma maneira positiva através dessa noção de que temos que ter essa tolerância, essa paciência e buscar essa compreensão do que está acontecendo com o outro. Porque quase sempre o que nós fazemos é julgamos. O julgamento é um reflexo automático do ser humano nesse nível de evolução que nós estamos, né? Nós sempre procuramos já emitir um julgamento e já dizer que a pessoa está errada, que ela está sendo injusta, que ela está sendo ruim, que ela não pode fazer isso, ela não tem esse direito. E, na verdade, não é assim. Qualquer julgamento que a gente vá emitir de um ato de uma pessoa, a gente vai estar emitindo um julgamento totalmente incorreto, apesar da pessoa estar fazendo algo que pareça e realmente traga algo de ruim ou de errado. Mas saber o porquê que aquela pessoa está com aquele comportamento realmente é algo que nós não temos a capacidade de ter, porque cada um tem seu momento, cada um tem os seus sofrimentos, cada um tem os seus sentimentos. Então, o primeiro ato que temos que fazer realmente é de não responder com a mesma energia negativa. E a partir daí, de repente, construir uma capacidade de compreensão, abrir essa energia compreensiva e tentar buscar com essa pessoa o que está acontecendo, por que tu está assim, aconteceu algo, posso ajudar? E, às vezes, realmente, como eu já disse, expressar, nossa, não esperava isso de você, nossa, isso me aflige, nossa, essa sua resposta, essa maneira de ser, não me faz bem, mas de uma maneira assim pacífica e indulgente, humilde, até mesmo amorosa. Mas acredito que esse tipo de tentativa de mudar a nossa reação às coisas negativas que nos estão jogadas ou que nos são dirigidas pode ajudar muito a dirimir e a fazer com que essas coisas não se tornem cada vez uma bola de neve mais negativa, mais conflituosa e às vezes por pouca coisa se chega a um conflito assim totalmente desnecessário. Ainda mais hoje em dia, com toda essa situação que nós estamos vivendo, da pandemia, de um certo isolamento, de nós temos que conviver mais diretamente com os nossos familiares e também conviver com pessoas numa situação psicologicamente mais sensível, mais conflituosa em que estamos passando. Mas eu também quero me valer de um pequeno trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, as compilações das obras de Kardec, que lá no capítulo 10, no item 18, os espíritos superiores nos colocam dessa maneira uma orientação. Caros amigos, sede severos convosco, indulgentes para as fraquezas dos outros. É essa uma prática de santa caridade que bem poucos pessoas observam. Todos nós temos maus pendores a vencer, defeitos a corrigir e hábitos a modificar. Todos nós temos um fardo mais ou menos pesado a carregar. E para podermos galgar o cume da montanha do progresso. Por que então nós mostramos tão severos com relação ao próximo e tão cegos com relação
aos nossos próprios erros. Quanto vocês deixarão de perceber nos olhos dos vossos irmãos o pequeno cisco que incomoda, sem atender e perceber a trave que nos vossos próprios olhos vos cega, fazendo-vos ir de queda em queda. Crede nos vossos irmãos, os espíritos. Todo homem, bastante orgulhoso para se julgar superior aos seus irmãos encarnados, é insensato e culpado. Deus os castigará no dia da sua justiça. O verdadeiro caráter da caridade é a modéstia e a humildade, que consiste em ver cada um apenas superficialmente nos defeitos e esforçar-se por fazer que prevaleça o que há do outro de bom e virtuoso. Porquanto, embora o coração humano seja um abismo de corrupção, sempre há, em alguma de suas dobras mais ocultas, o germe dos bons sentimentos, centelha viva da essência espiritual. Olha só o que nos coloca a espiritualidade superior. Somos todos falhos, todos ainda estamos gatinhando nessa evolução espiritual. Estamos a recém nos primeiros passos, ou seja, cheios de maus pendores, cheios de limitações, cheios de impaciência, cheios de dores, de sofrimento, de egoísmo, mas dentro do coração de cada um de nós tem essa centelha divina, tem essa luz espiritual que Deus nos colocou desde a criação. E é justamente nisso que a gente tem que apostar, em nós mesmos, buscando nessa força, nessa luz, a paciência, a compreensão, a caridade, o amor, e lembrando que por mais que a pessoa esteja nos maltratando, por mais que a pessoa esteja fazendo coisas ruins para nós, ou fazendo algo que nos não agrade, que nos desagrade, a gente compreender que essa pessoa também tem uma centelha divina dentro dela, e é a essa divindade, essa luz divina que nós temos que tentar buscar nessa pessoa. E eu também costumo refletir comigo e passar isso nas reflexões, de que precisamos, muitas vezes, nos acalmar para poder trazer a calma, obviamente. E uma das melhores maneiras é justamente através da oração, da meditação. Então, muitas vezes a gente está em conflito com alguém, ou a gente não está conseguindo se aproximar com alguém, porque aquela pessoa também não permite a nossa aproximação, sendo sempre agressiva, julgadora, de difícil diálogo. Já que não conseguimos fazer isso presencialmente, a gente pode fazer isso através da oração. Então, nós podemos pensar naquela pessoa com quem estamos com conflito, ou que estamos com raiva, ou que estamos com um desentendimento que nos aflige. A gente pode, através da oração, através da reflexão, imaginar essa pessoa toda iluminada, imaginar você também todo iluminado, se aproximando dessa pessoa, abraçando essa pessoa, estabelecendo um diálogo de afeto, de carinho, de compreensão, de desculpas, de perdão, até mesmo de divertimento. Também costumo, às vezes, fazer isso e orientar as pessoas, de imaginar essa pessoa com quem temos um conflito, ela criança, uma criança também divertida, num parque, num lugar bonito, e você chegando como criança também e indo se divertir com essa criança. E a partir desse divertimento como criança, apaziguar o sentimento. Isso são processos meditativos, processos mentais, mas que levam uma transformação da sua energia para com essa pessoa, e através desse pensamento também, essa mudança de energia chega a essa outra pessoa.
por mais distante que ela esteja. E até mesmo se ela nem estiver mais encarnada, ela também recebe essa sua energia, essa sua mentalização positiva, essa mentalização de afeto, de carinho, de luz, de entendimento, de apaziguamento. Até mesmo aquela pessoa que já desencarnou vai receber esta mudança de energia que é transmitida através desse tipo de pensamento, com a verdadeira intenção de apaziguar, de trazer o entendimento, de perdoar, de ser perdoado, através de uma resolução daquele conflito que ficou. Então, esses são os dons que Deus nos deu, né? Além do dom da vida, além do dom do livre-arbítrio, de decidir o que nós podemos ou desejamos a cada um de nós e ao próximo, nos deu também esse dom divino da oração, da energia, da vitalidade, da espiritualidade. Que possamos utilizá-la e utilizar todos esses outros dons divinos para irmos nos transformando, realizando a nossa reforma íntima, ainda mais nesse momento tão crítico e também de grande transformação que a humanidade tem vivido com a pandemia. Que possamos então receber essa luz e que esse singelo reflexão e ensinamento que eu trago aqui através das palavras de Chico e de Kardec possam servir para que façamos essa transformação passo a passo, nas experiências diárias, nas vivências diárias, no nosso lar ou onde quer que a gente conviva. Que possamos então receber essa luz divina nesse momento de reflexão e nos fortalecer no intuito, na vontade de cada vez, a cada passinho, melhorar. Agradeço a atenção de todos e humildemente peço que seja uma semente no coração de cada um esse momento reflexivo. Muito obrigado.